Fala pessoal, tudo bem? Vou começar aqui um vídeo lá da contagem de ciclista lá na Pampulha, tá? E bom, vai ser um vídeo aí super longo. Nem sei se eu vou ficar aqui com vocês o tempo todo, né? Vamos ajeitar aqui, porque o propósito desse vídeo, eu vou bater um papo com vocês, tá? Mas ele é principalmente dar mais credibilidade aí à proposta que eu tenho feito de contar ciclistas em vários pontos da cidade, né? Então é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Eu coloco geralmente câmeras, né, em vários pontos da cidade. Esse aí foi colocado na orla da Pampulha, lá na Bike Mania. Até agradecer uma vez mais o Rodrigo, a Bike Mania por ter disponibilizado o espaço. Para vocês verem, é uma imagem maravilhosa, né? É uma visão muito boa, porque aí a gente vê a rua inteira, vê a calçada e vê a ciclovia. E vê numa distância longa, sabe? Então, assim, o ciclista vindo lá de longe ou passando, a gente vê. E é interessante porque aí, quando passa muito rápido, dá para ver que é uma moto. E geralmente a luz forte, né? Olha lá, passa uma bike, viram? Então é fácil contar ciclista nesse local. Então valeu demais, viu, Rodrigo? Fantástico, tá? Fantástico. A primeira contagem de ciclista de 24 horas na Orla da Pampulha tá sendo aí com esse material, tá? Então assim, eu vou ficar batendo um papo com vocês, porque esse vídeo ele é de 24 horas, mas ele está super acelerado aí. Ele deve estar 11, 12 vezes acelerado, eu não lembro. Mas se vocês ver, dá para ver as bikes passando. Mas quem quiser fazer a conferência, pode reduzir a velocidade do vídeo se tiver na dúvida, né? Geralmente é isso que eu faço. Eu boto uma velocidade que eu acho adequada, mas na dúvida eu vou lá e volto e reduzo a velocidade, né? Isso é uma dica para agilizar o trabalho, obviamente. Eu não fico aqui 24 horas, né? Isso seria um trabalho insano. Acredito que no futuro eu consiga até um software, né? Mas eu tenho olhado, ainda é caro, que conte os ciclistas automaticamente, tá? Obviamente isso facilitaria muito. Apesar que contar ciclista eu acho até divertido, né? Aliás, se eu não achasse, eu não faria, né? Porque eu faço isso tudo de graça, não ganho. Olha lá, as bikes passando, hein? E são aí meia-noite e 34. Tem um reloginho ali no alto, então vocês podem conferir a hora, o dia, tá? Então eu faço isso por prazer, é bem divertido. Agora, uma coisa que eu não fiz nesse vídeo, e até por isso eu estou publicando, foi, geralmente vocês podem ver quase sempre nos anteriores, acho que todos que eu fiz um bolão, e eu botava tipo um reloginho, né? Na verdade, um contador de ciclista. Passava o ciclista, o reloginho aumentava, tá? Por que que eu não fiz isso nesse caso? Isso sim é um trampo muito maior do que contar ciclista, porque contar ciclista eu anoto, né? Ou conto assim no celular, é mais rápido. Agora fazer aquele edição é manual, gente. Eu pego ali o Premiere e vou mudando toda vez que passa um ciclista. Então aquilo sim dá muito trabalho. E como aí passou, acho que vocês já devem saber o resultado, passou 1.324 ciclistas em média. Esse dia aí, esse é o dia, esse é o dia 13. Deixa eu ver aqui. No dia 13 passaram 1.304 ciclistas, né? E no outro dia 1.344. Então imagina eu fazer um reloginho toda vez que passasse, ia me dar muito trabalho. Eu dispensei isso e até por isso estou publicando esse vídeo aí. Quem quiser conferir, igual eu falei, para dar mais credibilidade ao trabalho, aos números, eu disponibilizo o vídeo. Vou chamar a atenção, está se aproximando de 1 hora da madrugada e depois disso vai passar um ciclista daqui a pouco. Então eu também cortei o vídeo nesse período aí. Ó, pra você ver, vai dar meia-noite e vai pular para 1h44, 1h45.
da madrugada, que foi o último horário que passou um ciclista ali de manhã, tá? Então, ó, eu vou cortar aí. Não foi exatamente, vamos ver onde eu cortei. 1 e 2. Vamos esperar. Olha lá, 1h44. Então eu cortei, né? Olha lá, passou um ciclista, tá vendo? Aí eu cortei de novo para 4h23, que foi quando também vai passar aí outro ciclista. Porque, inclusive, tá aqui, ó. Eu contei de hora em hora, né? Na verdade, depois eu até fiz uma metodologia um pouco melhor, mas tá de hora em hora. Vocês podem até conferir. Quem quiser aí, ó, ver a precisão da minha quantidade de ciclistas, compara lá, em vez de olhar o dia inteiro. Se quiser olhar o dia inteiro também é bom. Até para comparar com a minha precisão, tá? Eu acho, é claro que erros existem, tá, gente? Não estou falando. Mas se eu fosse estimar, porque em alguns trabalhos eu já refiz a contagem, até para fazer aquela edição de vídeo, e geralmente eu acerto, mas às vezes erro por muito pouco, por menos de 1%. Então, 1% aí em 1.300 seria 13, tá? Eu acho que eu não errei por 13. Eu, se fosse chutar, acho que minha margem de erro aí deve ser de 0,5%, né? E geralmente acredito que se eu contei para baixo, porque geralmente a gente erra quando não vê um ciclista passando muito rápido, né? Não sei que eu confunda um ciclista com uma moto, mas nesse caso aí isso é muito raro de acontecer. Isso às vezes acontece naquelas contagens de ciclista mais na vertical, igual na Augusto Lima e até na Afonso Pena. Que você não consegue diferenciar às vezes muito bem uma moto de bicicleta. Aí eu tenho que ficar botando em câmera lenta, vendo se a pessoa está movendo, ó a galera do patins ali, vendo se a pessoa está movendo a perna. Aliás, é interessante, aí na Pampulha deu para ver também muita gente de patins, tá? Uns grupinhos, tal, ainda nem se compara com os pelotões da bicicleta, né? E aí, pessoal, até comentar, né? Bom que já estamos chegando aí às 5 horas da manhã, né? Bem escuro ainda. E esses dias fizeram muito frio, tá? Foram dias... Foi a última vez que fez frio. Foi até uma pena, porque assim, eu achei que já tinha acabado a temporada de frio. Eu conversei lá com o Rodrigo e fiquei aí de colocar a câmera no dia 11, né? Ou 10. Foi no sábado. Inclusive eu também tem domingo registrado, vou ver se eu conto. Mas aí veio o frio, ainda estava até nas Olimpíadas. Eu falei, não vamos perder essa oportunidade, né? Depois eu faço outra contagem, de repente em outubro, e a gente até compara os números, tá? Se eu fosse chutar, gente, eu acho que sim, você vai ter mais pessoas pedalando quando o clima estiver mais ameno. Mas não acredito, tá? Bom, vamos ver. Eu acho que vai chegar a uns 1.500 talvez, tá? Nesse trecho. Eu acho que se a gente... Estou querendo fazer a contagem de ciclistas também lá perto, do lado lá da igrejinha, do Parque Guanabara, da barragem. Ali com certeza eu acho que passa ainda mais ciclista, tá? Mas vejam bem, 1.320, 30 ciclistas num dia bem frio, né? Eu achei bastante respeitável esses números, né? E primeiros números para a gente embasar. Ó como é que está aumentando aí os ciclistas. Ó. Inclusive nesse dia aí, ó, a partir das 5 horas passaram 87 bicicletas, né? Deve estar vindo pelotão aí muito em breve. Dia 13, é isso mesmo. 5 horas, passou muita gente. Então lá, quem me acompanha aí o Ciclorota BH pelo YouTube, tem visto que eu tenho postado menos vídeos, né? Porque de fato eu estou priorizando o Instagram, que tem tido mais visualização, mais interação, e lá eu consigo produzir vídeos mais curtos, né? Eu acho que também causam mais repercussão. Mas minha ideia é, inclusive, fazer um teste, igual esse vídeo aqui que eu estou fazendo, postar no YouTube vídeos mais longos, de repente comentar mais contagem de ciclista, as bikers.
né? Vamos ver se dá certo essa minha ideia aí. De repente, eu estou pensando, eu vou fazer uma live sobre a contagem ciclista na Augusto de Lima. Tipo, eu posso tentar também fazer essas transmissões em formato de live, até para a gente interagir, né? Mas por enquanto, a proposta desse vídeo em específico, ó, o pelotão ali. Tá, gente? Para pelotão, vocês têm que diminuir a velocidade, você tem até que pausar e contando um a um, tá? Já dou a dica aí. E aí você cria ali um ponto de referência que o pessoal passa igual uma bala, né? Nesses momentos é possível eu errar por um ou dois, mas também nesses casos, quando é pelotão, eu refaço a contagem 2, 3 vezes, tá? Isso é coisa, como diz minha esposa, de obsessivo, né? Eu gosto realmente de precisão, de paixão, é uma paixão assim por essas. Talvez a maioria ache uma loucura, mas eu acho bem legal assim saber as coisas como realmente acontece e de forma honesta, né? Eu não vou deturpar números de forma alguma. E na medida que eu disponibilizo os vídeos, né, eu acho que dá maior credibilidade. Na Afonso Pena eu fiz isso muitas vezes, né? Tanto para provar que não tem o congestionamento, como para mostrar que os ciclistas já estão pedalando lá, né? E aí fica provado. Se a pessoa quiser me desmentir, ela tem aí a oportunidade, né, de ver o vídeo, né, e tirar a prova, né? Então, acho que é uma tendência, inclusive, do futuro. Muitas contagens ciclistas, eu não estou falando que são ruins, né? Mas a metodologias, muitas das que existem, fazem com pessoas que vão ao local e anotam, né? Então, a contagem é muito baseada na credibilidade, na confiança de quem faz ali a contagem, né? Então, assim, isso também é uma metodologia válida, consolidada, né? Mas eu acredito que com essas novas tecnologias em vídeo, isso permite dar muito mais confiabilidade, que a gente sabe que sempre. Claro, também é possível as pessoas inventarem números, de fato isso existe, né? Isso a gente tem que lidar com isso. O pelotão, nossa senhora. Mas principalmente eu acho que a questão da credibilidade é muito importante. No meu caso, né, quando eu realmente, se tiver um software que faça isso, vai ajudar muito, mas eu não sei se um software consegue ser tão preciso, igual o olho humano, depende muito da angulação, da distância, tá? Mas se ele pudesse contar aí para mim o reloginho, né, para vocês verem, ficaria muito mais bonito, mais interessante, né? Porque, como eu falei com vocês, se eu for fazer esse trampo aí, eu vou perder muitos dias e vou deixar de fazer outras contagens ciclistas, tá? Então essa é a explicação. Olha aí, tá amanhecendo. Interessante que essa câmera, né? Não sei se vocês repararam, quando é de noite ela é em preto e branco. Mas tem algumas que eu uso que deixam colorido também à noite, né? Mas eu estou reparando que o prejuízo não é tanto não, né? Fica satisfatório e cumpre o propósito, que é contar os ciclistas, né? Não é gerar. Eu uso, né? Gerar aquele conteúdo para as redes sociais, se for colorido é mais legal também. Mas tendo em vista aí também que a câmera está um pouco exposta, né? Porque geralmente eu deixo dentro de uma residência. Então esse modelo aí também é mais barato, né? Então daqui a pouco vocês vão ver, já está amanhecendo, a câmera vai ficar colorida. Até que a gente está indo num ritmo bom, né? Já são 6 horas da manhã e eu ainda estou aqui comentando, né? Na hora que eu cansar eu saio e deixo vocês aí. Ou de repente eu fico até o final. Mas é porque eu também cortei aí, né? 2, 3. Eu cortei umas 3 horas aí, porque. Aí, ó, já começou a ficar colorido. Porque não passaram ciclista nesses horários de madrugada. E tem momentos, tá, gente, que passa ao pelotão. Maravilhoso, né?
Eu não sei quais são os pelotões, né, que pedalam aí, quem quiser. Eu sei, conheço o pelotão 555, tem vários, né? Estou até num grupo lá que o Laínio criou. Tem a turma aí, tem o Jorge Santos, tem o Guda Aqui é Bike, mas eu confesso que eu conheço pouco a turma mesmo. Eu sou mais aqui da região Centro-Sul, então não, eu pedalo na Pampulha, mas não é aquela coisa frequente. Aliás, eu não pedalo em ritmo de pelotão, né? O meu é mais ali de passeio, ou às vezes lá com a turma do Inconfidentes Pedalante, né? Outra coisa, dá para a gente ver, né, que geralmente é um ciclista em cima da ciclovia, super fácil. Ali na calçada é raro, mas às vezes tem ciclista. Mas geralmente eles vêm no bordo da pista, né? E vocês podem ver que carro passa geralmente mais rápido, e moto, que é o que a gente pode confundir, principalmente quando está sem farol, também geralmente é mais rápido, tá? Outra informação importante, tá, gente? Eu tô postando só o vídeo do dia 13, tá? Teve também a contagem ciclista do dia, aliás, no dia 12 eu fiz o sistema de palitinho. Nossa, isso aqui deu um trabalho, né? Você vai botando, opa, aqui. Vai botando a cada 5 aqueles quadradinhos e depois conta. Depois eu criei uma outra metodologia que ficou mais rápido. Isso aqui também dá um trampozinho, mas era assim que eu sempre fazia. Olha para você ver, o do dia 12 às 20 horas deu 250 ciclistas, né? Obviamente o pelotão deve ter passado ali 2 vezes o mesmo pelotão, né? Acho que o pessoal faz uma média na volta de 30 por hora, 30 minutos, eu não sei bem se chega a isso, né? O pessoal é rápido. Então, se o pelotão der muitas voltas, com certeza vai aumentar bem o número, né? Mas vendo aqui os números, eu reparei que não tem, ó, por exemplo, passar de 100 em 1 hora. No dia 12 foi 3 vezes que isso aconteceu. Foi às 6 horas da manhã, às 19 e às 20 horas que passou de 100, tá? De 100 bicicleta. No dia 12, passou de 100 às 18 horas, às 19, às 20 e às 21 horas cravaram 100 bicicletas, né? Então, não é tão comum passar de 100, né? Mas lembrando que é um dia frio. Eu acredito que vai aumentar, como eu já falei em outros dias, né? Em dias mais quentes. Em breve eu farei isso. Tem que ver se eu vou fazer um bolão. Quero também fazer isso no domingo. Eu já até tenho números do domingo aí, do dia 11. Mas eu ainda não fiz a contagem. Estou na dúvida se eu faço ou se eu espero fazer com a temperatura mais amena, né? Ou de repente eu faço dos dois e comparo, né? Pode ser uma boa. Vou acabar fazendo também, mas com certeza aí vão ser números estrondosos, tá? Porque no domingo, uma vez, aliás, mais de uma vez, já foram umas 4 vezes, antes da pandemia, eu contei lá durante 1 hora, aí foi perto da igrejinha, né? Lá da... Qual que é Mirante? Depois da igrejinha. E deu 800, quase 900 ciclistas em 1 hora. Claro que foi no horário de pico, tá, gente? O horário de pico naquela região geralmente é entre 9h30 e 11 horas, tá? Então acho que eu fiz ali de 10 às 11, de 9h30 a 10h30. Foi muito impressionante. Sobre o bolão, foi bem interessante os resultados, as apostas, que foi a primeira vez aí que eu vi a média e a mediana superestimar, passar o verdadeiro valor. Foram aí 39 apostas, já teve vezes que tivemos mais de 115 apostas, agora foi um pouco menor. E assim, a média ficou em 2000 e alguma coisa, deixa eu ver aqui, 2083, e a mediana ficou mais perto do resultado, 1537. Ainda assim foi acima, né, do resultado real. Isso foi interessante, porque geralmente no início havia uma
subestimava, as pessoas subestimavam o valor, né? É claro que isso, nesse caso, a gente teve apostas muito elevadas, né? Então isso puxa a média para cima. Você teve apostas aí de 5 mil até de 7 mil, né? Então foi interessante aí o bolão. Dessa vez o pessoal superestimou, né? Talvez achou que era um domingo, enfim. Aliás, os primeiros que eu fiz, qual foi o primeiro, hein? Via 710, ou foi da Sergipe, acho que eu não fiz bolão, né? Mas enfim, inclusive Afonso Pena, todo mundo subestimava e muito, botava menos de 100, o da Augusto Lima foi bem subestimado. Isso é até interessante da gente refletir, porque quem é contra a ciclovia geralmente fala que passa 3 ciclistas. Inclusive, é até interessante, lá quando teve a da Augusto Lima, uma doninha apareceu lá no programa da Alterosa, entrevistando as pessoas, né? Aqui não passa 3 ciclistas no dia, tá? Não é nem por hora, é por dia. Na Afonso Pena a mesma coisa, eu estava dando uma entrevista lá no alto, um cara chegou meio brigando comigo, né? Eu estava falando para um canal de TV, ele falou, aqui não passa um ciclista por dia. Foi até engraçado que ele perguntou lá para o trabalhador da obra, né? Não é? Eu não estou falando a verdade? E o cara, ô chefe, tá não. Foi engraçado, o trabalhador desmentiu ele. Aqui passa assim, a gente vê e tal. Né? Então, assim, quem é contra a ciclovia, e eu acho que nem é de maldade, tá, gente? É porque a pessoa, claro, ela quer acreditar naquilo, mas de fato a pessoa não está com o seu olhar focado naquilo. Então ela está ali com as questões do trânsito ou com seus compromissos, com as raivas que as pessoas passam ali no dia a dia. Então não vê, o ciclista é invisível, né? Aliás, só vê o ciclista quando entra ali, quando eles acham que atrapalha o trânsito, né? Então esse pessoal, de fato, sempre fala que passa menos de 10 ciclistas. Mas entre a turma que já pedala, lá no início, quando eu comecei com o bolão, também as apostas eram, em sua maioria, bastante subestimadas. E nesse caso eu gosto de usar a mediana no lugar da média, tá? Até dar falar da diferença entre as duas, tá, gente? De maneira bem rápida aí, também não sou professor de matemática nem estatística, mas digamos assim, se você tem o exemplo clássico, né? Tem eu, aí um colega meu de trabalho, vamos supor que a gente recebe um salário baixo e o Bill Gates entra na sala, uma terceira pessoa, ele faz a média aumentar, aí eu viro bilionário, né? Porque somando tudo vai dar alguns bilhões, dividido por 3, a média continua elevadíssima. Já a mediana não, ela pega o elemento, a pessoa ou o elemento do grupo ali que divide o grupo em 50%. Então, num grupo de 3, o elemento do meio é o segundo, tá? Então, o segundo ainda vai ser um salário baixo. Então, a mediana é interessante porque ela tira distorções de apostas extremamente baixas ou extremamente elevadas, tá? E aí, como eu falei, no caso da Orla da Pampulha, a média deu aí das apostas, né, no bolão perto de 2.000 e a mediana em 1.500, né, 1.530, então a maioria superestimou. Mas se você pega os resultados, inclusive o que chegou mais perto, está muito perto do meio, né? Então, assim, mas foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Que os resultados estiveram acima. É claro que com apostas elevadas, de 5, 7 mil, isso puxa a média para cima, né? Agora, eu acredito que se a gente fizer, eu pretendo fazer essa contagem num dia que não seja tão frio, né? A média vai chegar aí perto, quer dizer, a contagem ciclista vai chegar aí perto da mediana. Meu palpite é esse, que vai aumentar para uns 1.500. Vamos ver, né, quando eu fizer essa aferição, como é que fica. Mas mesmo fazendo essa contagem, né, nesse frio todo, a gente viu aí pelotões,
grupos pedalando, né? Então não dá para saber ao certo qual que vai ser o impacto, né, da temperatura. Não, o do dia 13, né? Mas fez frio. E até que a noite do dia 13 caiu. Caiu, mas o dia 12, pô, o pessoal pedalou pra caramba. Inclusive eu conversei com o pessoal da Bike Mania, né? Eles falaram que o movimento foi baixo, né? Por causa do frio ali. Acho que na segunda eles não abrem, mas na terça-feira falaram que foi bem baixo. Tanto que aqueles triciclozinhos, acho que passaram pouquíssimos, tá? Pouquíssimo. Um ou dois, foi muito baixo. Então, com certeza, num dia de clima mais ameno, esses números vão aumentar, né? Fica aí a aposta para vocês, né? Se eu fizer outro bolão, vocês tentarem acertar aí qual que é o número, né? Com um clima mais ameno. Inclusive, gente, aproveitar a oportunidade. Ainda são 8h30 da manhã. Não sei se eu vou aguentar ficar aqui. Esse vídeo vai dar mais de 2 horas, né? Então eu estou falando aqui, é um bate-papo tudo com vocês. Quem tiver paciência para ver. Quem quiser ver o vídeo mais acelerado, né? Geralmente eu faço isso. É claro que a imagem aí vai ficar quase impossível de ver. Mas ainda dá para ver, viu? Você vê o palitinho ali passando. Para quem não sabe, eu criei um canal para divulgar esses dados. Um site, né? Chama www.ciclorotabh.com. A ideia do canal é ter artigos, mas de fato está difícil abastecer e até saber ali aprender a usar a ferramenta. Então ainda tem acho que 2 ou 3 artigos mais de teste lá, tá? Mas a ideia é ter um espaço para artigos. Um que chama Ciclodados, então é um mapa muito, muito bacana com todas as contagens ciclistas que eu fiz ou que outras pessoas fizeram, organizações. Minha ideia é publicar todos os dados de contagem ciclista de Belo Horizonte, citando a fonte, citando quem fez a contagem, então eu deixo lá o nome das pessoas, falando se foi feita de forma presencial ou em vídeo, dados de média e mediana e também comparações entre os anos. Nossa, isso vai ficar muito legal. Em breve eu já até divulguei uma vez no Instagram, mas eu vou fazer isso mais vezes. Esse da comparação fica muito bonitinho, que mostra ali entre um ano e outro, e posso comparar, por exemplo, daqui 2 anos com um ano, tá? Para alguns lugares, como aqui perto de casa, a Rua Sergipe, Alagoas, que o número de ciclistas é muito baixo, essas comparações causam algumas distorções, né? Por exemplo, em 1 hora tem dia que passa 3 ciclistas. Bom, vamos supor que no dia seguinte passe 4. Isso no ano seguinte, em 1 hora, tá? Isso é um aumento de 33%, mas isso é uma ilusão, entendeu? Agora, quando são números maiores, como aí 1.300, e com mais aferições, né, quando você tem 5, 10 aferições, que não é o caso aí, mas enfim, a coisa vai ganhando mais confiabilidade de que as mudanças observadas entre um ano e outro, de fato, são, digamos assim, estatisticamente significantes, né? Também não vou explicar sobre isso, nem sei se eu sou a pessoa mais adequada para explicar essas questões, mas de maneira bem resumida, né? Quando você tem números muito baixos, variações ali pequenas, ainda assim ficam parecendo grandes, né? Porque os percentuais vão aparecer, nossa, de 1 para 2 você está dobrando o número, né? E quando você tem pouca observação, uma observação, como às vezes o pessoal usa, muitas contagens ciclistas, por falta de recurso, né? A questão é sempre limitação de recurso. Então, você faz uma contagem ciclista. Isso é válido, isso te dá um parâmetro, é importante, é melhor do que nada, mas acontece às vezes de você pegar um dia atípico ali, por acaso, que passou um grupo de ciclistas, ou enfim, que passou poucos ciclistas, as pessoas estavam desanimadas,
Então você refaz a contagem no ano seguinte e passou já, digamos, o normal. Então você pode ter uma queda ou um aumento que é por acaso, né? Por acaso que se você tivesse pegado um dado da amostra no dia seguinte, a variação já não seria aquela, né? Então por isso que a proposta aí da contagem colaborativa do ciclo Rota BH tem sido fazer pelo menos 3 aferições, tá? Isso aumenta. Eu vou tentar, eu até escrevi um artigo sobre isso. Isso vai aumentando a confiabilidade, você consegue criar intervalos de confiança. É claro que alguns parâmetros precisam ser observados, não vou falar sobre isso para você criar intervalos de confiança, mas enfim, você vai dando mais confiança. É igual aquelas coisas da pesquisa, você vai fazendo intervalos de confiança. Então, temos 95% de confiança que o número de ciclistas na Orla da Pampulha, eu não sei se são esses valores, variam de 1.200 a 1.400, tá? Então a estatística te dá instrumentos para você afirmar isso quando se segue alguns parâmetros, né? Os dados têm que ter distribuição normal, tem umas coisinhas lá que tem que se observar, a coleta tem que ser aleatória. É claro que aqui também, por causa do tempo, do clima, essas coisas podem variar bastante, mas enfim, o meu propósito foi fazer pelo menos 3, tá? Não foi sempre que eu consegui, teve vezes que eu consegui 4. Aí, no caso da Orla, eu consegui só 2, mas eu ainda quero fazer mais. Na Afonso Pena, no domingo, aí porque realmente pegar 2 domingos era mais difícil, eu só consegui uma, né? Mas, no geral, eu tenho tentado fazer pelo menos 3, né? Mas isso tudo está informado lá no site. Inclusive, eu também estou fazendo o seguinte: essas contagens em vídeo, eu estou guardando as gravações, separei um HD aqui em casa para isso. Então elas, se o HD não estragar, né, eu vou ver se eu faço um backup depois, né? Mas, bom, essa aí eu coloco no YouTube, né? Então, uma credibilidade a mais. Aí pelo menos não perde, né? Algumas eu coloquei no YouTube, acho que eu já fiz da Afonso Pena também, não de dia inteiro, né? Não, teve uma que eu coloquei, mas não foi nem para contar ciclista, foi para mostrar que não tem trânsito, né, cara? Tal trânsito caótico lá. Mas de repente eu vou colocar mais no YouTube, até para eu não ficar gastando meus espaços no HD, né? Vamos ver. E que eu ia falar? Ah, tá. Então, minha proposta eu estou guardando essas contagens todas num HD, principalmente para, eventualmente, quem tem aí propósitos acadêmicos ou, sei lá, políticos, o que quer que seja, que queira tirar a prova desses dados, eu disponibilizo, né? Claro que a pessoa assina aí um compromisso, né? Principalmente citar aí o meu trabalho, né? Pode ser o Cristiano Scarpelli ou o Ciclorota BH, porque obviamente isso é importante, né? A pessoa não usar esses dados sem citar a fonte, isso já aconteceu bem no passado, em outras ocasiões, né? Isso tem ficado comum, né? A gente tem aí esse baita trampo e às vezes vem outra pessoa e tenta se apropriar, né? Então, obviamente, isso é um preceito básico, né? Mas assim, citando, a pessoa tem ali todo a oportunidade de fazer trabalhos acadêmicos, né? Outros trabalhos, outras conclusões, que é o propósito, né, da contagem é esse, gerar conhecimento e desdobrar em acúmulo de conhecimentos, né? Até a própria Priscila Viola, que sempre trabalha com isso, a Deise do Ciência do Exercício e o Daniel ficaram muito empolgados com os dados da contagem de ciclistas da Augusto de Lima, porque lá eu colhi amostras realmente grandes. Olha o triciclo lá, vocês viram? Porque
o ideal, gente, na estatística é você ter 30, tá? Porque isso te permite ali fazer algumas afirmações, acima de 30 os dados tendem a ter o tal formato de sino normal, enfim. Mas 30 é muito difícil. Fazer 30 de 24 horas, para mim, é impossível. O contador ali da Bernardo Monteiro, beleza. Aí você consegue ter do ano todo. Aí você nem precisa fazer inferência estatística, porque você tem todas as contagens do ano, né? Mas, aí qual foi a ideia? Vou falar disso numa live, fazer coletas de apenas 1 hora lá na Augusto Lima, antes e depois da ciclovia. Mas aí eu consegui coletar 14 ano passado e esse ano vou coletar mais de 15. Então vai dar para fazer um trabalho muito robusto aí em termos estatísticos. Olha a galera aí, ó, da bike. Acho que esse dia passou a noite a turma do Patins. Então esse de fato vai ser o primeiro trabalho com fundamentação estatística, com coleta de amostras representativas. E aí você pode... A estatística, na verdade, tem várias ferramentas, tá? Você pode trabalhar com dados paramétricos, não paramétricos, para chegar a conclusões sobre se houve mudança, né? No caso ali da Augusto Lima. E eu já afirmo que houve, tá? Houve mudanças muito expressivas por causa da ciclovia, isso em menos de um ano, né? Então, assim, provavelmente, aí na Orla a gente não tem esses números, porque quando a ciclovia foi implementada, ninguém contou antes, né? Teria sido um excelente trabalho. Mas, inclusive, nesse trecho aí, tem ali a ciclovia, mas ela vai ser aumentada, né? Essa ciclovia ali, nesse trecho, ela está com a largura abaixo do que regulamenta o CONTRAN, que é 2,5 metros, mais ali a graminha separando, né? Aliás, agora estou na dúvida se aí eles refizeram. Eu acho que não. Bom, melhor não dar certeza. Porque a Orla da Pampulha teve um trecho ali que termina lá perto do Clube Belo Horizonte. Então ali teve um alargamento. Aí ele vai ali na Igrejinha, Guanabara, Mineirão, barragem. Esse alargamento vai até onde? Agora estou na dúvida. Olhando aqui, não parece que aí está seguindo a largura mínima, não. Porque foram apenas alguns quilômetros que receberam esse aumento da largura da ciclovia. Se não me falha a memória, foram 7 quilômetros ou 8 quilômetros que foi feito, né? E então aí com esse projeto de alargar, era até para esse ano, né? Mas não sei. Estão licitando aí para colocar então toda a orla sob a largura correta. Então essa ciclovia vai ficar toda mais larga, né? Então é possível que isso resulte num aumento no fluxo ciclista, né? Inclusive, talvez principalmente fim de semana. Muita gente eu já ouvi falar que reclama, né? Não pedala às vezes no fim de semana, porque está muito cheio a ciclovia, aí vem esses triciclos, então ocupa a ciclovia inteira, e quando se alarga ali, vai dar mais espaço, as pessoas vão ficar mais confortáveis para pedalar e talvez, eu acredito que vá, raríssimo, vocês viram, um ciclista passando do lado direito, no sentido anti-horário, isso é raríssimo. Aliás, esse é um tipo de ciclista que eu posso não contar, porque é tão raro que o foco meu é todo ali, do lado horário, né? E se passa um ali, eu posso perder. E esse sim é um que às vezes eu poderia, por desatenção, não contar, né? Bom, mas voltando aí à ciclovia, ela sendo alargada pode resultar em um aumento do número. Outra coisa que pode resultar são as ciclovias ali, né? Da Heráclito Mourão, essas ciclovias que dão na Orla da Pampulha também, com certeza incentiva mais gente a pedalar na Orla, né? Quanto mais ciclovia interligada, maior o potencial aí de aumentar, né, o número de ciclistas.
Agora, uma coisa que eu achei, eu confesso para vocês que eu era até contra essa ciclovia assim, em cima da calçada, porque geralmente as ciclovias em cima de calçada, elas são mais irregulares. O piso, né, fica ali ondulado, e quando é no asfalto, segue ali mais lisinho, tá? O pessoal aí, a grande maioria, até o Gudo, aqui é bairro de Jorge Santos, os atletas reclamavam muito ali do chamado gelo baiano, que causava acidentes, né? Você batia ali na roda, naquele negócio e podia cair, enfim. Então foi até uma demanda deles colocar a ciclovia em cima da calçada e até separar a galera aí, né? Há muita incompreensão dos motoristas, né? E continua tendo, né? Assim, o pessoal acha que todo mundo é obrigado a pedalar na ciclovia. Quem está em treino não tem nem como ficar ali em cima, né, da ciclovia, vai até perigoso, né, causar um acidente. Mas então tiraram todos aqueles blocos e fizeram nesse formato de calçada, tá? Particularmente, eu gosto mais, continuo achando que você ter ela no nível da rua, mas não blocos, e sim aquele separador contínuo, igual fizeram na Afonso Pena, um separador robusto, com grande, pelo menos 50 centímetros, eu acho que tende a ser melhor, tá? Porque realmente eu nunca vi uma ciclovia na calçada que não fosse irregular. Inclusive aí, perto lá do Museu de Arte, do Pique, esse trecho aí eu não me lembro, mas ali estava muito irregular o piso, muito ruim, né? Nossa, e aí até uma pressão da galera, do Gu, próprio Jorge Santos, deram uma melhorada, mas eu ainda acho que deixa a desejar. O melhor lugar aí na orla mesmo, que é mais lisinho, é a barragem, né? Ali é gostoso. Ali dá até para andar com conforto de patins, né? Se fizesse assim toda a orla ia ser um espetáculo. Mas o que a gente observa é a ciclovia em cima da calçada. É mais irregular. Se vocês verem a Tancredo Neves é a mesma coisa. Ela é em cima da calçada. Um trecho dela, né? Aquele trecho em cima da calçada é mais irregular. Você tem ali na via 240, aí tá toda degradada, também muito irregular, cheio de sobressalto. Aliás, tem isso. Bom, não sou engenheiro, né? Mas talvez o que eu falo possa ser bobagem. Se o Mauro tivesse aqui, enfim. Me parece que a conservação dessas ciclovias, a degradação, vamos falar, degradação é mais rápida da ciclovia em cima da calçada e parece que a manutenção, talvez por escolha política, ela demora mais, né? Enfim, mas mesmo ali na Afonso Pena, que fizeram no asfalto, o asfalto do lado da ciclovia, que é um asfalto, foi feito o recapeamento, mas primeiro fizeram a ciclovia, depois passaram o recapeamento. Mas por incrível que pareça, o recapeamento do lado da ciclovia está pior do que do lado dos carros, sabe? Está mais ondulado. Enfim, né? Mas é aquele negócio. Tendo ciclovia é sempre melhor do que nada, né? E a gente já tem que aplaudir de pé todas essas ciclovias que foram feitas, né? Que foram poucas, mas a da Afonso Pena, a da Tancredo Neves, aliás, a da Tancredo Neves é uma delícia ali, fica lá longe dos carros, podia ter um pouco mais de árvore, mas enfim, era um caminho que eu fazia muito, na época que eu trabalhei na cidade administrativa, eu passava muito aí na Lagoa da Pampulha, às vezes Antônio Carlos, ou às vezes eu desviava e pegava a Tancredo Neves. Ó, pra vocês verem, estamos chegando aí em meio-dia. Até que eu tô gostando aí do bate-papo, hein? Putz, mas ainda falta 12 horas. Vamos ver se eu fico aí com vocês mais um tempinho. Deixa eu ver aqui. Olha que interessante. De 13 a 14 horas passaram 22, 18 bicicletas.
É o horário que menos passou bicicleta. Então a galera saiu, foi almoçar mesmo, né? Já tinha voltado ali do trabalho, da escola, tá todo mundo almoçando e o número de bicicletas caiu também. Outra coisa importante de comentar, vou falar disso mais no caso da Augusto Lima, mas que a gente observa também aí na Orla da Pampulha, né? Deve estar tendo um impacto muito positivo, são as bicicletas compartilhadas, né? No caso aí, atualmente só estamos tendo a da Tembícia, que é as bicicletas elétricas. Aquela da... até passou ali, acho que era delas, né? Aquela da Unimed, patrocinadora, que a empresa era Sertel, encerrou as atividades. Foi por agora. Inclusive, quando eu estava aí, colocando a câmera, elas já estavam sendo retiradas. Foi mais ou menos nessa época que encerraram as atividades. Provavelmente não... Eu confesso que nunca usei. O antigo sistema da Sertel eu usei bastante. Aquele lá que era do Itaú, as laranjinhas, né? E eu fiz até muitos trabalhos aí, não só eu, foi o Fernando me ajudava, enfim, levantamento do nível de se as estações estavam funcionando. Teve um período que funcionou muito mal. Mas enfim, encerrou a atividade lá atrás e essas da Unimed eu nunca soube se eram boas, se não eram. Então nem tenho como opinar a respeito. Mas elas, o sistema antigo eu conheci bastante, tá? Mas elas não eram elétricas, né? Então, quando surgiu esse novo sistema, eu até achei um exagero ser tudo elétrico. Eu achei que aquele sistema híbrido, igual em São Paulo, agora passou uma ali, azulzinha, né? Eu achei que talvez fosse mais funcional, porque eu acho bom uma bicicleta não ser elétrica também, tá? Mas vamos lá. Por que eu tô falando isso? Porque eu uso muito essas bicicletas elétricas hoje em dia, mas aqui na Centro-Sul elas são de fato muito boas. Inclusive, vários dos vídeos que eu fiz na Afonso Pena, que eu vou lá, filmo, faço aquela ironia com a galera ali que insiste que a ciclovia está atrapalhando o trânsito. Então a bicicleta elétrica permite eu ir lá de manhã, tarde, noite, rápido, sem ficar suado e fazer um vídeo bacana, né? Então assim, eu uso muito, uso para ir no médico, e aqui tem muita subida, né? Na Centro-Sul você tem mais subida, não é? Depende da região, né? O centro nem tem tanta, depende de para onde você vai. Aí elas são muito funcionais, muito boas, e eu acho que é o futuro. Imagina uma ciclovia na Afonso Pena com essas bicicletas azul, vai ser um sucesso estrondoso, tá? Agora, eu já fui aí na Orla da Pampulha com essas bicicletas, saí da Savassi, fui pedalar aí, até com o Túlio, né, Túlio? Fizemos isso algumas vezes, fomos lá na Flame, comer uma carne, e eu achei muito cansativo usar elas aí na orla, porque você fica girando em falso. O Gu, inclusive, né, Gu? Me ligou um dia, o que acontece aqui que essa bicicleta fica girando igual um ventilador, onde fica a marcha? Não tem marcha. Ela, de fato, você dá aquela giradinha, já chega em 20 km por hora, corta a assistência elétrica, você fica ali girando em falso. Então eu achei cansativo andar com ela aí na Orla da Pampulha. Talvez o segredo seja andar mais devagarinho. Ou dar uma pedalada e para. Dar uma pedalada e para. Mas ainda assim, tem muita estação já aí na Lagoa da Pampulha, né? Eu nem sei quantas tem, mas a gente girou aí em volta da lagoa e viu várias, né? E tem ali na Flame, tem já em frente ao FMG, que eu acho fantástico, até para os estudantes poderem irem e voltarem pedalando, né? Mas eu fiquei pensando se não seria melhor ter aí algo diferente para um lugar tão plano, né? Ou com marcha ou sem assistência elétrica.
Mas talvez isso seja uma visão de quem já está mais habituado a pedalar, né? Vendo aqui os vídeos de muita gente pedalando aí, na Lagoa da Pampulha, inclusive. Eu não contei. Se alguém quiser contar, ó, fica a dica. Quantas bicicletas azulzinhas dessas elétricas passaram aí, né? Se alguém tiver essa paciência aí, de repente, ó, deixa aí nos comentários, né? Não foi meu propósito, eu contava todas as bicicletas. Pra gente ter uma ideia, né? Mas de memória, eu acho que foi um bom número. Não arriscaria dizer, obviamente não são maioria. Aliás, nem os atletas são maioria, mas esse estudo eu até agora vou poder fazer novamente. Que lá atrás eu fiz um com números de outra contagem ciclista, do pessoal que a BH em Ciclo fez em outro local. E aí eu fiz algumas estimativas, porque a contagem deles era de 12 horas. Agora eu vou poder fazer um de 24 horas, vai ser bem interessante, tá? Mas acredito que os atletas não cheguem a ser mais que 40%, mas isso ainda tem que averiguar, tá? Na época, inclusive, eu achei que, se não me falha a memória, eu estimei em 25%. Então bem... varia muito aí, né? Outra ideia aí que eu não fiz, se alguém quiser fazer, é contar quantos passam na ciclovia, né? Também isso é um indicativo interessante. Mas eu acredito que com os dados do Strava já vai ter para dar vamos ter uma ideia, né? Quantos estavam usando o Strava no dia? Provavelmente a grande maioria era a galera treinando aí e passando no asfalto, né? Apesar que pode também ligar o Strava e usar a ciclovia, né? Mas quem treina, a maioria, acho que todo mundo usa o Strava, né? Então são conhecimentos, né, que também a gente consegue gerar a partir de uma contagem de ciclista igual essa, né? Muito enriquecedor. Muito enriquecedor. E, ó, pra vocês verem, uma coisa totalmente voluntária que eu estou fazendo, né? E que gera tanto conhecimento. Aliás, pessoal, quem quiser me ajudar nesse trabalho, eu vou reforçar isso em outras oportunidades, mas tem várias maneiras de vocês ajudar, tá? Uma delas é igual aí o Rodrigo da Bike Mania fez. Disponibiliza um espaço para eu colocar a câmera. E aí eu vou lá, coloco. Eu comprei vários equipamentos, vocês não fazem ideia, eu já tenho muitas câmeras, muitos DVR para fazer esse tipo de trabalho, que eu estou realmente empolgado, acredito que isso vai gerar conhecimento para a gente incidir nas políticas públicas. Acho que na Afonso Pena, principalmente, essas câmeras têm tido um trabalho bem interessante, né? Desmentir aí a fake news de trânsito caótico e mostrar que tem ciclista sim usando tanto lá no alto como na parte baixa. Então, essa é uma forma da pessoa me ajudar aí, né? Disponibilizar no espaço, na sua residência, no comércio. Outra forma, tá, pessoal? Se quiser me ajudar na contagem de ciclista também, super bem-vindo. Eu posso passar um arquivo de algumas horas ou até do dia inteiro. Eu dou umas dicas, tá, de como a pessoa pode contar ciclista. Pode fazer isso num programa de edição, mas dá para fazer isso também no YouTube. Até quando o Mundinho, né, Mundinho? Não sei se você está assistindo aí. O Mundinho às vezes assiste meus vídeos de maneira completa. Aliás, quero ver quem vai assistir um vídeo desse tamanho, hein? Já tenho aqui 54 minutos. Eita, nossa. Bom, é um bate-papo, né, gente? Mas se o Mundinho tiver assistido, ele ficou assistindo, né? Ele ficou até de contar ciclista lá no YouTube. Eu cheguei a mandar o arquivo para ele, mas acabou que ele também não arranjou tempo, né? Então também, bom, aí vai do perfil das pessoas. Eu gosto de fazer isso. Se a pessoa, acho que a pessoa tem que gostar, né? Mas enfim, quem quiser me ajudar nisso aí,
Eu repasso como fazer, eu repasso aí alguns vídeos e obviamente, isso é importante, inclusive lá no site, vocês podem clicar lá, vocês vão ver que tem quem realizou a contagem, tá? Então, se foi eu e outra pessoa, vai ter o nome de nós dois. Se eu realizei a contagem em 2 dias, a pessoa, uma vai ter lá, entre parênteses, 2, que eu realizei 2 vezes, e uma que a pessoa. E tem uma tabela embaixo para vocês conferirem, né, quem fez as contagens, os nomes, e se foi em vídeo ou presencial, né? No caso do vídeo, eu estou colocando o nome também da pessoa que disponibilizou o espaço. Então, assim, em vídeo, até hoje só eu que realizei, tá? Presencial já foram mais pessoas. Mas eu coloquei o nome do Matheus lá na Pernambuco, coloquei o nome da Júlia na Via 710, da Adelina na Afonso Pena, do Marco Túlio na Augusto Lima, do Sinjus, Sindicato de Justiça, na João Pinheiro, enfim. Quem disponibilizou o espaço para a gravação, eu também estou colocando o nome da pessoa ou da instituição, como preferirem, né? Também como colaborador ali, né, da Contagem Ciclista, que sim, é uma forma de colaborar, né? Aliás, talvez a mais importante, né? Esse espaço aí faz uma diferença muito boa. E outra forma que vocês têm de... Não, ainda tem outras formas de me ajudar. Outra é indicando locais de conhecidos, de pessoas que vocês tenham confiança, claro, né? A confiança nesse caso é muito importante, os equipamentos, né? Então vocês indicam alguém, a gente conversa ali. Geralmente fica 3, 4 dias no local. Então vocês podem ajudar dessa forma. E outra que aí é mais para participar da brincadeira, né? É me indicando. Olha o cachorrinho. Aliás, esse cachorro, isso aconteceu algumas vezes, fiquei com medo de ser atropelado. Às vezes gato passa aí, né? Mas o que eu ia falar? Outra forma de ajudar é indicar, por exemplo, no bolão. O bolão é uma forma de divertir e de... Aliás, gente, eu sou super contra aposta, viu? Essas aí, bet, sei lá o quê. Até loteria. Estudo, para quem entende de estatística, estudo é para perder dinheiro. Quem ganha com isso é a casa de aposta, tá? Então, assim, não recomendo que se aposte em nada disso, porque ali você está botando seu dinheiro, né? Mas o bolão aí da Contagem Ciclista é exatamente o contrário. Quem perde dinheiro sou eu. Então, assim, é brincadeira, né? São coisas de pequeno valor, geralmente itens usados meu, apesar que eu já coloquei algumas coisas novas, mas enfim, para deixar a coisa mais divertida, eu coloco ali as premiações e sem custo nenhum aí para quem você só tem que ir lá. Então essa é a aposta do bem, né? Ninguém perde dinheiro, só ganha. Então quem quiser ajudar aí com um prêmio, o Mundinho do Inconfidentes Pedalantes, a Juliane Rocha do Bike de Elite, o Gu do Aqui é Bike, o Isaltino, todo mundo às vezes já falou, tem aqui um prêmiozinho, pode disponibilizar ele no bolão. E aí a gente coloca lá entre os itens que a pessoa pode escolher. Então falar mais um pouco também dos ganhadores do bolão, né? Inclusive, espero que eu não erre, porque eu refiz aqui e vi que eu não tinha colocado uns números, né? Então assim, mas em primeiro lugar ficou o Thiago, né? Thiago com uma aposta de 1.313, então já falei, ficou 11 de diferença, que a média deu 1.324. Em segundo lugar, ficou deixa eu ver o nome dele. Silton Júnior, 1.263. Parabéns aí aos dois.
No caso do Silton, a diferença foi de 61, né? E depois, o que seria o terceiro lugar, não tem premiação, passou de 100, né? É interessante que foram diferenças bem elevadas. Bem, é claro, porque também teve um menor número de apostas e as pessoas não faziam nem ideia de qual que seria o número, né? Tanto que a menor foi 333 e a maior 7.000. É uma grande variação, né? É, inclusive gostei, até comentei lá, acho que foi o Hitman, né? Chegou até perto o Hitman também, ó, 1463,5, né? E ele tá certo, se a gente tiver um número par e outro ímpar, você vai ter, é isso mesmo, é um par com ímpar, você vai ter 1,5 aí, então ele brincou com isso aí, a diferença dele foi de 139,5, né? Então, parabéns aí pro pessoal, né? De fato, a mediana ficou um pouco acima do resultado real. Então, se você pega aqui, ó, você teve muito próximo, interessante. Se alguém apostasse aí, não ganharia, mas chegaram muito perto aí. E aquele negócio, né? Não sei se eu já comentei com vocês, isso aqui, há quem diga, né? Se você buscar um número aí de geralmente especialistas num tema, aqui no caso a gente ainda não tem, né, parâmetros, mas se você pegar aí principalmente a mediana ou a média desses de palpites entre pessoas especialistas num tema, há quem diga que tem uma grande chance de você chegar no valor real de alguma aferição, de algum estudo que você esteja fazendo, né? Aqui vamos ver, com o tempo, eu acho que esse aprendizado coletivo, já falei disso, faz os palpites com o tempo melhorarem, né? Em outras contagens de ciclista, eu reparei que isso aconteceu. Claro que as pessoas vão vendo que o número não é tão baixo, ou não é tão alto, e depois vão refazendo seus palpites. Então, parabéns aí mais uma vez ao Thiago e ao Silton. Só entrar em contato aí para a gente entregar o prêmio. Então, esse aqui tem aí os prêmios. Tem a inscrição no Audax, do Inconfidente Pedalantes, o kit do Bike de Elite, geralmente é uma câmera de ar, uma espátula. Tem outra coisa que eu não estou me lembrando. Deixa eu ver quais foram os outros prêmios. Tem um pneu, um sensor de cadência, o negócio de frequência cardíaca, tem uma camisa. Inclusive, pessoal, peça aí, vou reforçar isso para os ganhadores. Quase sempre as pessoas retiram os itens, mas já teve vez, inclusive o sensor de cadência, que o pessoal demorava para retirar, né? E aí quando vai se aproximando de outro bolão, tem entrado em contato o pessoal falado, ó, se você não retirar até um prazo tal, vou colocar de volta, né? Então, o item, então isso aconteceu algumas vezes, dessa vez eu até reforcei lá para as pessoas pegarem o prêmio em até 2 meses, né? Pode pegar comigo em quase sempre qualquer horário. Geralmente eu peço para virem perto da Praça da Liberdade, mas já aconteceu de eu entregar, por exemplo, deixar lá com o Pacheco, posso deixar de repente em algum lugar da pessoa até combinar, né? Fazer às vezes só entrega, às vezes a gente faz um videozinho, publica no Stories, né? Mas enfim, isso também vai se a pessoa quiser. Mas enfim, se alguém quiser inclusive disponibilizar premiações aí, itens seus pessoais, fica esse convite, né? Acho que ajuda aí a dar
uma valorizada aí no processo, né? Bom, estamos chegando então aí às 4h30 e eu continuo aqui com a falação. Se bobear, eu vou até o final, hein? Mas o meu repertório aqui, obviamente eu estou fazendo isso aqui sem nenhum roteiro, né? Então o que vem na minha cabeça eu estou falando aí e paciência, né? Mas eu já estou ficando sem o que falar. Tá. Vamos aproveitar outra ideia para a gente aumentar o número de ciclistas aí na orla. E isso já tem mais de década que existe essa ideia. Isso começou lá atrás, o Mundinho sabe bem dessa história, o Pacheco, o pessoal tinha uma ideia. Sempre teve de tornar a Orla da Pampulha mão única para os carros, só girar de um lado aí, no sentido horário, o que daria mais espaço para a galera do treino, ou para aumentar a ciclovia, ou para as duas coisas, né? De repente até também para usar de estacionamento. Enfim, isso é muito difícil fazer em toda a Orla da Pampulha, mas na época existia 6 estudos, de 6 locais que isso poderia ser mais viável, porque você tinha rotas alternativas. Foi tudo recusado pela PH Trans, sem qualquer tipo de estudo ou aferição. Foram feitas apenas opiniões. Obviamente que essas opiniões são muito ali em cima de questões políticas dos técnicos que têm medo das reações que a gente sabe que são sempre muito intensas contra tirar espaço do carro, né? Vide Afonso Pena, que não atrapalhou em nada o trânsito e a reação totalmente desproporcional. Então na orla aconteceu algo muito semelhante. Quer dizer, não chegou nem a ser viabilizada a ideia. Agora o curioso é que quando é para Stock Car, igual teve esse ano, que foi no Mineirão ali, mas teve impactos muito elevados no trânsito, mas também no barulho, na UFMG, no hospital, fizeram sem nenhum problema, né? E os eventos particulares aí na Lagoa de corrida, privados, né? Você tem que pagar para entrar e tal. O pessoal faz sem qualquer problema, sem qualquer trauma. As lojas do entorno perdem clientes, né? Enquanto a corrida acontece e nunca tem problema. E aí, quando a gente fez uma proposta mais simples, porque essa ideia de fechar a orla é de forma permanente, ou abrir para as pessoas, depende do ponto de vista, né? Mas surgiu uma ideia esse ano do Jorge Santos, e que até melhor nem citar o nome, mas o presidente da Câmara, que agora também está contra a ciclovia, ele bancou a ideia de fazer aí nos finais de semana, feriados, se bem que a ideia deles é que fosse todo dia, inclusive, mas durante um horário curto. Isso acontece muito no Rio de Janeiro, em praias. Você tem um horário ali, por exemplo, de 6 a 8, que é para treino, então você fecha uma pista da orla para a galera do treino, e dizia o trânsito, né? No final a proposta foi caindo só para sábado e domingo, depois só para domingo e feriado, de 6 às 2 da tarde, chegou a recuar para até 10 horas, mas aí era uma completa loucura, porque, igual falei no início do vídeo, o horário de pico costuma ir até 11, meio-dia, tá? Então teria que ser o ideal, igual faz na Savassi, as ruas abertas vão até 1, 2 horas, né? Acho que tinha que fazer assim, aí na Orla da Pampulha, fechar mais trechos aos domingos e feriados, mas nem isso, até hoje, tiveram coragem de fazer, infelizmente, né? Eu acho que isso daria um ganho altíssimo de usuários, de todos os tipos, de bicicleta, patins, família, que o potencial da orla é gigantesco. Inclusive o Mundinho, é uma ideia que ele apresenta, que eu acho que faz muito sentido, seria ali
entre a barragem e o Mineirão, ou entre a barragem e a... Como é que chama aquela avenida ali, gente? É a Santa Rosa. Tem um trechinho ali que ali não passa nenhum carro praticamente. É raríssimo passar um no contra-relógio ali. Então ali, aliás, ali a ideia mesmo não era nem fechar uma pista, era fechar a pista inteira e fazer ali uma rua de caminhadas mesmo. É claro, quem tem casa ali poderia entrar, igual acontece na Savassi, nas ruas fechadas da Savassi e do centro. Então quem mora no lugar tem um acesso, mas transformar ali num lugar para pedestres, com quadras, com pista de skate, igual é no Guaíba, lá em Porto Alegre, né? Uma ideia, isso é um sonho, né? Acho que, mas assim, muito difícil isso acontecer, mas realmente seria um espetáculo. Ali tem um pôr do sol maravilhoso, pessoas poderiam estender ali cadeira, ficar num lugar com mais interação, um lugar muito bonito e que você tem alternativas para os carros, né, trafegarem. Mas infelizmente a prioridade é sempre ali, né, todo o espaço da cidade, no nosso caso do Brasil, né, principalmente é destinado aos carros, né? Infelizmente esse tipo de proposta ousada fica quase inviável, porque as resistências são sempre muito grandes. Haja vista a ciclovia da Afonso Pena, que só retirava menos de 2% do espaço dos carros, sem atrapalhar o trânsito em nada, e teve uma resistência gigantesca e hoje está ameaçada. Bom, voltando a anoitecer aí, inclusive, gente, é legal à noite, nesses vídeos aí, eu não sei se, porque aí tá acelerado em 11, 12 vezes, mas às vezes eu acelerava até mais. E a gente vai ver umas luzinhas lá no fundo, do outro lado da lagoa, elas vão passando assim, ó, igual um raio. O vídeo está acelerado, eu achava, ficava bonito. Mas enfim, ó uma azulzinha aí passando, seu farol aceso. E é interessante também ver as pessoas caminhando e andando de bicicleta muito tarde ou muito cedo, né? Igual no início do vídeo, teve bicicletas e gente meia-noite, 1 hora, 4 da manhã, aí 4 começa, o madrugador ali, alguém caminhando, correndo, e tava muito frio, né? Igual eu venho insistindo nesses dias que a câmera ficou instalada, foram os últimos dias que fizeram bastante frio. Enfim, daqui a pouco a câmera fica no preto e branco. Bom, mais alguma coisa que eu tenha para falar da Pampulha, da filmagem? Vamos ver se eu consigo. Se bem que teria que estar cronometrado. 1, 2, ela passar 3. Podemos fazer uma conferência aqui, hein? Se bem que agora vão começar a vir os pelotões. Pelotão não dá para fazer. Aí, ó, por exemplo, passou ali 2 ou 3 na rua. Isso é muito difícil no olho fazer, né? Quando é essa galera mais rápida. Aí, ó, aí dá. Outro, né? Mas quando vem aquele grupo de com 5, 10, 20, aliás, tinha grupo às vezes com 50, 60, aí você tem que pausar e contar um a um. Olha que fim de tarde bonito, hein? Aliás, o outro ciclista, aliás, muito desse outro, esse fim de tarde, esse está mais azulado, né? O da Afonso Pena, ó, 2 bicicletas, fica outro, fica vermelho, diz que é por causa da poluição, né? Aliás, outra coisa, acho que passa um monte ali, né? Outra coisa é isso, né? A gente aí sofrendo com... Olha o triciclo ali, no cantinho. Sofrendo aí com
cento e tantos dias sem chuva, respirando ares muito poluídos, equivalente a não sei quantos cigarros, diminuindo nossa expectativa de vida, nos exercitando menos por causa dessa poluição. Né? Enfim, os prejuízos são de várias naturezas. Tivemos aí Rio Grande do Sul inundado, ali passou um monte de pelotão, um monte de gente no pelotão. E de fato, não sou especialista também no tema, mas acho que tem ficado cada dia mais evidente que as mudanças climáticas já estão ocorrendo, são sérias e são brutais, né? São com consequências muito prejudiciais para nós e inclusive para a economia. E uma das principais fontes de emissão que causam essa poluição são os veículos automotivos, né? Principalmente esses a combustão, os elétricos, dependendo da matriz energética do país igual ao nosso, podem ser mais limpos, mas também tem uma carga de emissão de poluição, não em quando estão sendo usados, mas na fabricação do veículo. Enfim, o transporte no geral emite bastante poluição, né? E a bicicleta é uma forma da gente emitir menos poluição, inclusive termos hábitos de vida mais saudável, ou seja, é uma forma de mitigar esse problema, né? E é realmente triste observar que a sociedade não está preparada para isso, né? Não está reconhecendo a gravidade dos problemas climáticos e qualquer quilômetro de ciclovia que você tente fazer em qualquer lugar da cidade é sempre um trauma. Todo mundo contra, falando que não dá, que ali não é o melhor lugar, nunca é o melhor lugar onde vai fazer. E realmente é complicado, porque Belo Horizonte, o Brasil já está muito para trás em relação aos países, mas Belo Horizonte ainda está atrás do que a maioria das capitais. A gente tem aí 110, 115 quilômetros de ciclovia, então é uma das que tem menos em termos per capita, do tamanho da cidade, e está parada aí, está em ritmo de 2 quilômetros por ano, nas últimas 2, 3 gestões, né? Quem fez mais mesmo foi o Márcio Lacerda. Olha lá, gente, vocês estão vendo as luzinhas lá no fundo? Agora o trânsito está intenso, depois elas vão diminuindo. Eu achei bonitinho aquelas luzinhas lá do outro lado da lagoa. E muita gente caminhando aí, né? São 7 horas. Às 7 foram 127 bicicletas. Então deve passar, um ciclista passando no anti-horário e na rua, né? Coisa raríssima. Então em breve deve passar a turma aí grande. Curioso, né? Não é um horário, eu imagino, bom para pedalar em pelotão, né? Muito carro, né? Talvez, geralmente os grupos aqui que eu conheço na Centro-Sul pedalam depois das 8, né? Todos os grupos saem 8 horas, geralmente. Mas não são pelotão, né? Aí, passou um pelotão. 7h10, hein? O pessoal pedala cedo aí, então, na orla da Pampulha, hein? Será que alguém sai? Deve sair antes das 7. Passou 7h13 aí, hein? Interessante. Inclusive as contagens de ciclistas que eu realizo aí pela cidade, eu confesso que eu gosto mais dessa aí de 24 horas, né? O dia todo, inclusive de madrugada. Mas aquela com mais, igual falei, quantidade de amostra, igual a Augusto Lima, é só de 1 hora. Eu fiz em outros lugares. Ano passado eu fiz em vários lugares. Agora eu foquei na Augusto Lima praticamente, para fazer um estudo bem estatístico. E porque eu vi que aqui as outras ruas que eu fiz não tinha tanta diferença. Então, mas o horário que eu escolhi foi os de 18 às 19 horas, né?
que é um horário de saída do trabalho, digamos assim, um horário de pico, e que não pega pelotão, grupos de ciclistas. Principalmente se você pegar um grupo de ciclistas, isso pode distorcer muito a estatística, né? Se um dia passar um grupo e no outro não, isso vai dar uma diferença aí de mais de 100%, dependendo do lugar, né? Então, o ideal é não passar grupo de ciclista quando a contagem é de 1 hora. E até hoje nunca passou entre as 6 e 7 da noite, né? Eu reparo, minha ideia inicial era fazer 2 horas, mas eu achei muito desgastante. Cheguei a fazer isso na Augusto de Lima de 5 a 7, mas vale a pena. Muito cansativo. Então eu passei a fazer só de 1 hora e para um lugar igual Augusto de Lima, eu acho que cumpre bem o propósito. Inclusive, a impressão que eu tenho é que o fluxo começa a crescer a partir de 5h30 das bicicletas. Aliás, eu acho que o horário mais cheio é de 5h30 a 7h30. Isso na Augusto de Lima, tá? Isso pode variar, por exemplo. Eu acho que na Afonso Pena, eu fiz contagem de 1 hora lá, quando o trânsito é muito intenso, aí eu fiz ali na Brasil, enfim, parece que as bicicletas diminuem. Acho que a galera procura outros caminhos. Você não consegue nem ficar na avenida. Geralmente você passa pela calçada. É muito sem espaço e perigoso, com a avenida cheia de ônibus, cheia de carro, né? Então esses fatores também influenciam. Agora, se tiver uma ciclovia, aí eu acho que vai seguir a regra. Provavelmente eu vou poder ver isso, né? Na Augusto Lima eu ainda vou fazer uma contagem lá de 24 horas. Então eu vou poder, lá na Augusto Lima, ver isso aqui, ó. Quais são os horários de pico. Aqui é um pouco diferente, né? Aqui, como tem a galera do treino, às 18 horas não foi o horário de pico. Vamos ver o da Augusto Lima. Eu tenho uma pastinha aqui, ó. Todas as contagens que eu fiz. Que eu anotei. Eu acho que eu anotei todas, né? No início eu fazia as de 1 hora bastante. Inclusive essas que passa poucos ciclistas, Sergipe, Alagoas, o horário de pico aí varia muito, às vezes é no meio do dia. Ó, a Via 710, às 5 da tarde foram 28 e às 18 horas foram 21. Tá perto, né? 7 da manhã, 23. Via 710, outro dia, ó. Aí, muito próximo. 18 horas 23, 19 horas 25. Deixa eu ver se tem da Augusto Lima. Augusto Lima aqui, ó. Pior que esse está dividido em ciclovia e fora. 21, 33 e 36. É muito parecido. 18, 19 horas. Vamos ver esse aqui, Augusto de Lima, outro dia. Esse, engraçado. Esse é interessante. Olha, esse, o pico. Nossa, gente. Ó, Augusto de Lima. Isso foi em outubro. Às 18 horas passaram 16 e às 19, 15. E foi o pico. Não, teve às 21 horas 30 ciclistas. Só que isso aqui provavelmente foi porque passou grupo de ciclista aqui. Eu tenho esses dados mais separados. Aqui não está muito... No Excel eu fiz uma tabela. Mas pra vocês terem uma ideia, gente, então passava aqui às 18 horas 16 ciclistas. Hoje, se vocês terem uma ideia, está passando mais de 40. Até mês passado estava dando o dobro. Agora está chegando perto do triplo. É uma coisa impressionante. Então vai ser muito interessante observar o resultado da Augusto Lima de 24 horas. Porque, assim,
A média da Augusto Lima ano passado ficou em 299, mas com um grupo de ciclistas. Sem grupo de ciclista, porque passou muita galera aí da Juliane, do Bike de Elite. Então, eu tirando aqueles grupos, teve um dia que passou um grupo com uns 80, 90 ciclistas. A média deu 200. Eu acho que vai passar de 400. Essa nova contagem que eu vou fazer. Alto da Afonso Pena. O Alto da Afonso Pena. Ah, mas o alto é a galera do treino. Então é 20 horas que dá o pico. 20 horas dá o pico. Deixa eu ver se tem do baixo da Afonso Pena aqui. Como eu não me organizei, galera, tem da João Pinheiro. A João Pinheiro, o pico foi às 18 horas. Bem acima dos outros. João Pinheiro, pico também às 18 horas. 10 ciclistas. Vocês verem, né? Então a escolha do horário tem uma boa fundamentação, né? Claro que não é uma regra universal, né? Você sempre tem especificidade, mas acho que é bastante intuitivo a gente pensar que o horário de 18 a 19 horas é um dos melhores para fazer esse tipo de trabalho. Bom, galera, estou falando há 1h30, 1h26. Acho que vou ficar com vocês até o final, hein? Estamos chegando às 9 horas. Olha que interessante, às 9 horas, às 20 horas, passaram 152. Então, com certeza, passaram vários pelotões aí. Vários não, né? Talvez 2, dá uma volta. Então, aliás, 152 foi o maior. Ah, não, teve no dia 12, teve 158. Ah, não, teve 252. Uxi! No dia anterior, teve um dia que passou muito mais. Mas às 21 horas vai cair para 61 e às 22 cai bastante. Só 12. Então, provavelmente, por causa do frio que fez esse dia, a galera à noite cascou fora. Inclusive, às 23 horas só passaram 2 ciclistas. E depois que passou o último aí, eu encerrei o vídeo, né? Não fui até zerar o relógio, não. Para tentar economizar vocês um pouco de um vídeo. Esse vídeo, no início, eu estava pensando em fazer um de 6 horas, né? Deixando acelerado só 4 vezes. Mas eu vi que dava para acelerar mais. Fui aumentando a aceleração dele aí. A última vez eu acelerei em 9, mas depois ainda acelerei mais um pouquinho. Eu teria que calcular aí, né? Mas vai dar menos de 2 horas. Ah, não, mas eu cortei algumas horas. Nem vai dar para eu fazer esse cálculo agora, não. Mas acho que acredito que está entre 11 e 12 vezes mais rápido, tá? Olha para vocês verem, quase sempre eu vejo as bicicletas aí, quando elas não estão em grupo, acho que dá para contar bem. Então é algo muito gostoso de fazer, tá? Vocês devem achar que eu sou maluco, talvez eu seja um pouco, todo mundo mas a minha cachaça é vir aqui, pegar um pão de queijo, um suco, bota aí para rodar, uma aguinha com gás, para não também ficar tomando muito açúcar, e faço minha contagem de ciclista. Aliás, uma igual essa aí da Pampulha, que eu acho muito empolgante, porque é novidade, ninguém nunca fez, eu mesmo tenho muita curiosidade, quais seriam os números. Eu não lembro se eu cheguei a fazer numa sentada, tá? Mas a vontade é essa, a empolgação é tanta que geralmente consigo fazer numa sentada, mas aí é muito, isso dá umas boas 3, 4 horas, não sei. Eu também nunca contabilizei isso, teria que ver. Os pelotão, mais outros. Ah, foi Patins ali que passou, hein? Foi Patins, foi a turma do Patins. Mas geralmente eu faço em etapas, né? Eu faço um pouco um dia, um pouco o outro.
quando o ângulo de visão é pior, aí são vários dias fazendo um tiquinho, tá? Pernambuco, foi bem demorado. O mais demorado que eu já fiz foi o da Lagoas, só o campo de visão era minúsculo. Um dia eu vou mostrar para vocês, talvez fazer uma live só sobre as contagens, só para vocês terem uma ideia de como é que em alguns lugares é muito difícil fazer a contagem de ciclista. Aliás, acho que na Lagoas eu nem vou fazer de novo ano que vem, vou fazer algo mais espaçado. Ali foi pelotão, porque não é um lugar que vai ter grandes alterações com um ano, né? Se botar uma ciclovia vale a pena, mas foi mais como teste eu fiz, tenho uma visão aqui da minha casa, então eu quis comparar a Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Vou ver se eu faço uma live sobre isso no fim do ano, sobre as contagens de ciclista no geral. Mas essa aí da Orla foi muito bom de fazer. Essa e a da Via 710 foram as mais fáceis de fazer, porque o ângulo da câmera aí é muito bom. Você vê, tá vendo? A bicicleta vem lá do fundinho, você já vê ela chegando. Então dificilmente você se confunde aí. Porque as outras, se você pisca, você perde. Aí não corre muito esse risco. Bom, estamos chegando às 10 da noite. Faltam... A partir de 10 da noite vai passar só 14 bicicletas. Mas acho que ainda vai passar uma galera de patins depois das 10. Teve uma época que eu patinava aí na orla. Um lugar bom de patinar, viu? Eu ia de ônibus. Já fui de bicicleta. Aliás, dá pra ir de bicicleta. Ver se eu volto a fazer isso. Pega dessas elétricas, deixa ali no Mineirão, leva o patins na mochila. Um baita exercício, hein? Pô, gostei da ideia. Apesar que tem uns lugares aqui na Centro-Sul que são até mais legais de patinar, como principalmente Parque Municipal. É menorzinho, mas é bem... que aí não tem carro, né? Aí já tem carro, então tem que achar uns horários melhores ali, talvez uns grupos, né? E como eu não conheço os grupos, eu iria sozinho, né? Mas acho que um dia eu vou fazer isso. Que essa bicicleta elétrica é muito gostosa também, principalmente voltar quando eu estiver cansado, subir a Antônio Carlos ali, o IAPI com a elétrica ali, no Hospital Belo Horizonte, vai ser bom. Ai, ai. Então estamos aí, ó, 10 horas, 10h07, 10h08, os movimentos. Agora que é legal também lá o fundinho, ó, as luzinhas lá dos carros. Vai rapidinho, né? Se eu acelerar mais, vai ainda mais rápido. Aliás, vocês podem estar fazendo isso aí, né? Se vocês tiverem acelerado o vídeo aí em 1,5 vezes, que eu ainda falo devagar, vocês podem acelerar em 2 vezes. Só que acelerar em 2 vezes, esse vídeo vai ficar com menos de 1 hora, olha que maravilha. Só que vocês não vão conseguir ver quase as bicicletas direito. Mas acho que quem quiser contar o ciclista aí, talvez vai ter que reduzir a velocidade. Eu acho que dá para contar, né? Desse jeito que está aí, você bota um celular e vai contando. Na dúvida, você pausa e coloca mais devagar. A vantagem de um editor de vídeo, né, para fazer esse serviço é que você consegue colocar frame a frame. E aí você vai. Aí a precisão é enorme. Então quando passa um pelotão, é isso que eu fazia, frame a frame. Ainda assim é impressionante que você fica na dúvida em alguns momentos, porque o cara, se estiver mais rápido do que o que está do lado, ele muda ali de lugar, e como a noite é preto e branco, às vezes dá umas duvidazinhas. Mas o frame a frame ajuda demais. Ainda assim, quanto que é aí? 20, eu não lembro essas câmeras de segurança. Ela tem uma quantidade de frame por segundo, né? Ela é limitada. Se
Se o veículo tiver, não sei se é 15, agora eu estou na dúvida, a câmera de segurança é menos. Então, se o carro estiver muito rápido, ela não pega direito. Mas geralmente isso é para carro que você vai ter. Mas nos pelotão, às vezes eu notava uma dificuldade. Olha uma bike lá, 10h30 da noite. Mas assim, acho que são diferenças mínimas, né? São diferenças mínimas. O importante é a gente saber aí, ó, que o número de bicicleta na Bike Mania num dia frio está aí girando em torno de 1.300 bicicletas, né? Excelente, hein? Excelente. Deve ser eu ainda quero fazer na Andradas, mas na Andradas fazer de 24 horas é muito difícil. Mas eu devo fazer lá. Tem a Tereza Cristina também, hein? Seria legal a gente saber qual o lugar que mais passa bicicleta em Belo Horizonte. Pelo Strava é a Orla da Pampulha, né? Esse estudo eu já fiz também, tá lá no Observa Bici, da União dos Ciclistas do Brasil, com base nos dados do Strava, quais são os locais que as pessoas mais pedalam. A Orla da Pampulha, se bem que Andradas também, pelo que eu me lembro, tem lá esse artigo publicado. Andradas também tem bastante. Andradas, Tereza Cristina, mas a Orla que eu me lembre geralmente é campeã. Isso. Agora o Strava pega um público específico, né? É atleta, galera em treino. Andradas, se bem que a Pampulha também tem muito trabalhador que usa aí, viu, gente? Muito estudante. É um engano achar que aí é só para lazer. Inclusive no Strava você tem o segmento de treino e o de deslocamento. Se eu boto lá deslocamento, a Orla da Pampulha também, se eu não me engano, é o maior. Impressionante, né? Porque aí tem muita gente usando de lazer, mas tem muita usando também para deslocamento. Ele é menos representativo no universo, quando comparado com o lazer, mas ele ainda é muito representativo comparado com o resto da cidade, né? Porque, pô, aí tem uma ciclovia, plano, você tem a UFMG perto, tem escola, você tem coisas aí que as pessoas usam no dia a dia, né? E já conheci muita gente que usa para ir para a UFMG para trabalhar. Então estamos aí às 11 horas, vamos passar só mais 2 ciclistas e aí o vídeo se encerra. E agradeço vocês aí por ter me... E eu tive a paciência de ficar aqui, vai dar 1h40 mais ou menos, né? Foi bom, bate-papo aí, sem roteiro, sem pensar muito, bebendo uma aguinha só depois de a garganta até doer. Eu acho que vai até, pelo que se não me falha a memória, foi 11h30 que passou o último ciclista, 11h30 e poucos. Então tá encerrando aí os trabalhos, tá, gente? Só botei de um dia. Se alguém quiser o outro dia, entre em contato que eu disponibilizo o vídeo. Mas para o YouTube, acho que tá de bom tamanho, né? Um dia aí. Aliás, não foi o de maior, né? O de maior foi o dia anterior. Podia ter escolhido o anterior, mas tá bom. Foi muito próximo, né? 1344 e esse aí 1304. Tá valendo. Vamos lá. Aliás, já passou algum? Eu acho que não, né? Mas eu me perdi aqui. Eu vou passar 2 ciclistas aí. Se não tiver passado. Aqui dá pra ver, ó. Ainda. Acho que é perto de 11h30 ali que vai se encerrar. Então é isso, pessoal. Acho que o que passou ali foi um patinador, viu? Um patinador. Isso serve de treino também, pra gente treinar nossos olhos. Patinador sozinho. Aliás, gente, eu geralmente, na dúvida, eu pauso e volto o vídeo, né? Isso no editor de vídeo também é bastante mais prático. Mas no YouTube você pode fazer isso também, né? Acho que já passou um ciclista, vai passar um daqui a pouco, a gente encerra o vídeo. Passou ali, o que foi aquilo? É a última bicicleta aí. Valeu, pessoal, espero que tenham gostado.
Um abraço.